Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do projeto História em Casa, conhecendo Votuporanga e Noroeste Paulista. Já deixo o meu agradecimento a você que está nos assistindo agora ao vivo pela página Votuporanga Antiga no Facebook. E também essa live ela vai ficar gravada, né, vai ficar registrada na página para que vocês possam assistir posteriormente. Hoje nós falamos diretamente da cidade de Tanabi, uma cidade irmã de Votuporanga, onde as histórias se misturam. Eu vou estar trazendo hoje aqui duas pessoas queridíssimas aqui na cidade de Tanabi, na região também, dois historiadores, dois combatentes sobre a história da nossa região aqui. E eu vou começar falando que esse é um projeto que tem o apoio da Secretaria da Prefeitura Municipal de Votuporanga, da Secretaria de Cultura e Turismo da cidade, um projeto Bolsa Cultura. Agradeço a presença de todos e vamos lá, vamos falar o currículo dos nossos participantes de hoje. A nossa palestra, o nosso bate-papo hoje é sobre a Estrada Boiadeira do Taboado, onde nós contamos com o nosso primeiro convidado, o historiador e pesquisador Genésio Mendes Seixas, que é major reformado da FAB, Força Aérea Brasileira, especialista em mapa fotografia, realizou inúmeras inserções no país para a elaboração de mapas topográficos. Colaborador em diversas colunas em jornais, iniciou pesquisa sobre o leito da antiga estrada boiadeira, fotografando suas marcas históricas, como cemitérios, capelas, casarões e cruzeiros, tendo como livros publicados Vila Jales, Jales, Percursores e Pioneiros, Fundação de Jales em Poema e Memórias de Jales. O nosso segundo convidado é o professor Dr. Antônio Caprio, professor, advogado e artista plástico, presidente do IHGG, Instituto Histórico de São José do Rio Preto, membro da Sociedade Veterana de 32, ex-vereador em Tanabi por 4 mandatos, ex-presidente da Câmara Municipal de Tanabi também por 2 mandatos, ex-secretário municipal de Tanabi por 30 anos, professor estadual por 35 anos, universitário por 22, tendo como os livros e obras publicadas Cartilha de Trânsito para Crianças, História Política e Administrativa de Tanabi, Letras em Gotas, O Brasil e o Mundo, e de Conceição de Jataí a Tanabi. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês hoje. Estou muito feliz em contar com a participação de vocês dois, duas pessoas do qual nós gostamos muito, porque são batalhadores na história da nossa região, né? Antes mesmo, eu fico até sem palavras e muito emocionado e muito feliz por vocês dois terem dito sim, terem aceitado participar do nosso projeto. Podemos começar nossos trabalhos aqui. Já fiz as apresentações, coloquei o nome de todos na tela aqui agora. Temos aí o professor Antônio Caprio, o senhor Genésio Seixas. Senhor Genésio, o senhor quer começar? Pois não, Ravel, muito obrigado. Estamos participando dessa live História em Casa, conhecendo Votuporanga e nossa região, Noroeste Paulista. Eu tenho muita satisfação de participar do termo que nos incumbimos, a Estrada Boiadeira, Estrada Boiadeira do Taboado. Eu disse nós, porque me refiro ao professor Antônio Caprio e eu. Vamos trocar ideia, comentar, debater a respeito dessa estrada que tanto significa para o progresso de Votuporanga. Eu tenho aqui de pano de fundo mapa da região, nossa região, no oeste, indo de São José do Rio Preto até o Porto do Taboado. Mas eu queria, antes, porém, falar sobre a definição do termo, que muita gente pergunta. Qual a diferença de boiadeira e estrada do Taboado? A definição de estrada boiadeira, se procurarmos a Pai do Burro, vamos ver que é um leito
de chão, onde passam boiadas. Está muito aquém da definição verdadeira que o contexto merece. Na estrada boiadeira, chamada estrada boiadeira, passava boiada de rebanhos bovinos, é claro, de suínos, em trechos curtos. Tinha também esse deslocamento de grande quantidade de porcos. E a lenda diz até que tinha uma boiadeira de sapo. O Porto da Prata ao Carrilho diz que, em uma ocasião, não tinha tanto sapo que não tinha por onde pisar. Mas depois voltamos às lendas. A estrada significou muito nessa região, mas ela tinha um bloqueio. E olhamos na foto da região de... Começava em Viradouro. Ela vinha só, passava por Tanabi e chegava até Santo Antônio do Viradouro. Viradouro, porque eles cascavam assim lá, viravam, os exploradores viravam e desistiam de explorar lá na frente. Para que seguir por esse lado, sendo que tinha estrada aberta para o lado de São José do Rio Preto? E nessa data, até a fundação de Vila Carvalho, nós consideramos aí esse trecho obstruído, que impediu durante muitos anos o avanço, o nosso progresso. E significava muito. Eu pedia que eu fosse mostrar a foto número 3. O senhor quer que eu coloque a foto? A foto número 3 que dá... uma das necessidades que sofria era estratégica. Por falta de uma estrada nesse trecho bloqueado, sofremos muito. Por exemplo, na Guerra do Paraguai, muita dificuldade, por favor, na foto número 3. A crítica que nós recebemos lá fora. Foto número 3, por favor. Foto número 3 é uma... Já está, já. É uma foto que rodou nas trincheiras na Guerra do Paraguai. Uma crítica séria que fizeram em cima dos brasileiros. Temos aí... Isso. Já coloquei. Temos aí uma fotografia e aparece esse sapo sentado aí, seria Duque de Caxias, namorando essa senhorita aí, que seria o general Mitre, da Argentina. E muito inteligentes, os paraguaios atribuíram a lenda grega, né? Diz que é Paris. Paris saiu de Troia, roubou Helena, e devido a isso aí, os gregos vieram mais tarde recuperar. Bem, uma história que não interessa no momento das lendas, mas o Duque de Caxias em namoro com o general Mitre. E oficiais paraguaios, fica aí à esquerda, rindo, zombando, de quê? Dessa tartaruga aí. O que é a tartaruga? É o exército brasileiro, devido à lentidão. Lentidão por quê? Por falta de estrada. Passos, o Uruguai aparece aí também, mas muito desaparecido, não está bem para interpretar outro animal. Então, uma espécie, uma gozação que fizeram naquela época. Outra necessidade da estrada boiadeira. Povoação. Em 1860, os mineiros chegaram em Viradouro. Então, Viradouro é mais antigo que Tanabi. E foi em 1960 que chegou o Sr. Joaquim Chico, por exemplo. 20 anos depois, ele veio fundar Tanabi. Chegou em 1860, deslocou, fazia esse trecho Tanabi. E dizem até que foi ele que fez a primeira picada de Tanabi, que era Jataí, né, para São José do Rio Preto. E fundou Tanabi em 1882. O Sr. Joaquim Chico, então, chegou de Minas e
teve essa participação na nossa região. Eu trouxe esse mapa e aparece aí esse bloqueio mostrando, está aí achurado, o Porto Povoado, o mapa é outro, eu prefiro o que está aqui atrás. Então está essa zona aí, esse gargalo de São Antônio do Viradouro até a Barranca do Rio. Eu falei que não se chamava, não era conhecido o termo boiadeiro. Euclides da Cunha nunca falou em boiadeiro. Ele falou uma estrada que ligasse Jaboticabal a Cuiabá. Essa estrada tinha cerca de 1.200 quilômetros e foi explorada nessa época, mas o Euclides da Cunha faz essas referências em 1901, 1902. Eu quero mostrar agora, em linhas tracejadas, o picadão. Já que não sai a nossa picada, eu vou voltar um pouco no tempo, eu vou para 1836, vou mostrar o picadão. Deixa eu colocar em tela cheia para que o pessoal consiga acompanhar, seu Genésio. Só um minutinho. O mapa é outro. O mapa é o que está aqui no meu mural. Pronto, o senhor está em tela cheia. Esse picadão saiu porque o presidente da província do Mato Grosso, Pimenta Bueno, que era paulista, você vê esse trecho precisando ser explorado, desmatado, juntou o interesse duplo do nosso presidente da província do Mato Grosso, né, nesse esforço de unir São Paulo e Cuiabá. Então, é dele o projeto de abrir esse picadão. Era conhecida a estrada até a cidade do Paranaíba, e eles devem ter esticado, colocado uma régua de Cuiabá até São Paulo, e essa reta ia passar muito próximo do Porto Estadual, um pouquinho ao norte. Baseado nessa reta, ele projetou o picadão. Então, muito teórico, muito importante. Temos aqui a nossa pretendida travessia, de Viradouro até o Porto, e surgiu, então, isso aí há muito tempo, muitos anos atrás. Vou repetir, 1836, projeto do picadão. Coube a quem? Quem foi o licitante que ganhou? O licitante era Joaquim Francisco Lopes, a famosa Bandeira Lopes. Ele não explorou só essa região, ele explorou várias regiões do Mato Grosso, de Minas. Ele conhecia tudo. Eu quero mandar um recado para o professor Capri, que não é só Tanabi que tem Joaquim Chico, não. Está aí o nosso Joaquim Francisco Lopes, a Bandeira Lopes, que se deu a esse trabalho, que adquiriu essa forma. O irmão de Joaquim Francisco Lopes era o José Francisco Lopes. Temos aqui, então, a Bandeira Lopes, e o José Francisco Lopes foi Guia Lopes, aquele que salvou o exército brasileiro em retirada de Laguna, que conhecia toda a região. Os generais não conheciam isso ali a fundo, e nem tinha cartas topográficas à altura. E o nosso herói José Francisco Lopes nos salvou, dirigiu. Apesar dos sofrimentos, os reveses que passaram os militares brasileiros. Bem, mas eu coloquei as duas situações aí para comparar. A nossa estrada pretendida e essa região nossa de Botuporanga está um pouco para cá, 12, 15 quilômetros de Santo Antônio do Viradouro,
tem essa região obstáculo. Mas em a outra região, note bem, é bem mais antiga. Talvez tenham ficado apavorados com medo disso aqui e tomaram cuidado em não penetrar. Mas apareceram 3 sertanistas, por iniciativa de mato-grossenses também, 3 sertanistas das cidades de Paranaíba, que desceram até o Porto do Poá, desceram mais até após o Rio São José dos Dourados e vem subindo os 3 numa canoa até Santo Antônio do Mirador. E recrutou pessoal de Santo Antônio, já tinha gente lá desde 1860, eu já disse, inclusive o Joaquim Chico, que veio para Navi, já tinha um bom número de famílias. Recrutou o pessoal para fazer a picada até o Porto do Taboado. Eles são de lá, mas fizeram daqui para lá. Porque se eles viessem lá para cá, qualquer empecilho que tivesse, morria um, atacava a malária, ele voltava. Desse jeito ele veio, uma canoa, ficava 3, não sei o que, tomara que ninguém pergunte o que fizeram com essa canoa, dos 3, porque eles pegaram esse pessoal, recrutaram e foram trabalhando no desempenho dessa picada, realmente, propriamente dita. E saiu a picada. Agora sim, 1982, tínhamos essa picada. É uma história bonita, só esse capítulo desses 3 heróis, desses 3 sertanistas. Eles, em princípio, quando chegaram, não eram 3 peões, era um coronel da Guarda Nacional, coronel Carlos de Castro, era o capitão José Maria e o padre Ferraz. Então não eram 3 peões, simplesmente 3 foiceiros, 3 forceiros, vieram os 3 e recrutaram o número de foiceiros necessário e fizeram a picada. Dizem que, ao chegar, no retorno, quando terminava a picada, deslocaram os 3 para o outro lado, que o padre foi levado em maca pelos 2 militares. Veja o sofrimento, o sacrifício desses. E quem faz referência a isso é o nosso Pierre Mumbai e o Sebastião Almeida de Oliveira. Não vi outro ponto de consulta que tenha encontrado. E encontrei também no Museu de Paranaíba o culto para esses 3. Aparece lá o nome deles, muito orgulho, dizendo desse grande feito. Bem, para estar explicado a diferença, por que essa picada aqui não deu certo? Quando chegou em 1965, eu já falei que a picadão foi feita em 1936. Concluiu, eu vi, tem o boletim, tem a cópia do boletim, a última cópia. Esse boletim é aquele documento que eu falei. E tem o relato, tem o diário feito pelo seu próprio Joaquim Francisco Lopes. Ele fez esse diário, fala detalhes, até quantos cães levavam, quando saíam de certas localidades, cães para matar onça, né? Quantas onças mataram, perturbavam, matavam onça. Engraçado que em trecho nenhum ele fala em índio. Então, nessa data, ele foi deslocando e fazendo essa, muito demorado, demorou quase um ano para ele sair. Eu não disse onde ia essa picada.
eu falei que é a ligação pretensa de Cuiabá até São Paulo, mas aqui no estado de São Paulo passava pelo Porto de Taboada e até a Vila de Constituição, que era Piracicaba. Então, o trecho contratado era de Piracicaba. E eu vi a minuta do contrato de licitação para ser contratado, tinha que ter um carro com 5 juntas de boi. Eu pedi que o Rafael mostrasse a foto número 3. Qual foto, por favor? Ela da musa, do cargueiro. Ah, sim. Isso. Na minuta do contrato, diz que a largura da picada tinha que ser de uma bruaca, vocês estão vendo aí, esse animal, né? Que carregava as coisas necessárias para uma comitiva de boiadeiro, era usada pelo mascate, no transporte de mercadoria, transporte de tudo. Mas que aquela largura dessa picada fosse de um extremo da Baltrana até o outro. E se fosse o seu Genésio, ele pegava uma vara uma braça de 1,5 metros e media isso. Veja bem, se o animal fosse mais magro, a picada ia sair mais estreita. Então, as condições contratuais eram essas, que a picada tinha determinada largura e que tivesse recursos. Ele fez, para que serviu esse picadão? Para nada. Quando terminaram o picadão, viu o seguinte: os engenheiros avaliaram, construção de 8 pontes. Só no rio Jacaré e Pira, tinha uma ponte de 8 pontos. E esse rio, que é uma ponte do Tietê, que tinha que cruzá-lo, esse rio ficava inundado 4 meses por ano. A boiada não era problema, mas não estavam pensando em boiadeira na época do picadão. Estavam pensando em uma estrada de rodagem, de ligação. Então já era um obstáculo. Bem, comparando com a nossa não tinha nada disso. Nenhuma ponte de relevo nos nossos trechos, São José do Rio Preto até o Porto da Boada, não tinha esses embaraços, essas dificuldades. Então, foi muito teórico esse traçado da primeira estrada. Então, nossa região está privilegiada. Teve tudo. Para completar, estava na presidência Francisco Alves, mais agora já não é província mais, é Estado, né? O governador do Estado do Mato Grosso deu força, Jorge Tiga está, contrataram Rúmel para fazer esse estudo no trecho Jadson, aproveitando essa picada. Rúmel parece que era um engenheiro de boiadeiro, se é que tinha esse título antigamente. Ele acertou tudo. Não se compara nada com o picadão, que já não serviu para nada, nem para o deslocamento dos militares em 1965, que tiveram que passar por Uberaba para chegar até Cuiabá, e ficamos nessa situação. O porto distante, nessa comparação, os senhores veem aí o nosso privilégio. Começaram a fazer o levantamento. A boiadeira é tão bem feita que o Rúmel calculou, porque precisa ter água para alimentação, para o pernoite dos boiadeiros, e isso aí ela oferece. Ele não chegou perto da foz, porque os corpos enchiam muito, não ficou muito na nascente, que ficaria seco,
ele escolheu uma posição intermediária dos afluentes do Rio São José dos Dourados e traçou, mais ou menos em reta, o trecho onde o Ministério obstruiu. E essa foi concluído, né? Eu vou dar para o senhor falar mais alto, assim vamos chegar um pouco mais perto. Em 1995, Rúmel, que eu já falei, colocou em jornal, temos aí a foto do jornal de Rúmel, número 4. Vou colocá-la aqui agora. Essa foto número 4 do aviso. Isso. Precisa de camaradas para abrir picada na São José do Rio Preto e de arreeiro e de tropa de ajudante. Dirigia ao hotel Petrúcio. É um aviso para recrutar pessoas para fazer essa estrada. Isso foi publicado no Jornal de Rio Preto de 1895. Para a conclusão, para o feitio dessa estrada. Mas ela ficou engavetada há muito tempo. E quando saiu realmente já era em 1915. Mas, com a picada feita, enlarguecida e uso constante, o tráfego aumentou. Aí, que eu falei que não só servia para locomoção das boiadas, passava por ela bandido, gente fora da lei, gente da lei procurando o fora da lei, mascates, militares, gente de toda espécie. Sacerdotes passando temporariamente, anualmente, vendo o sacramento do batismo, de casamento, para quem evitava aqui as cidades. E ela foi intensamente povoada. Essas populações começaram a abrir invernadas, porque já estava começando, mesmo antes de 1915, já começou a passar a boiada. E ela ficou pronta em 1915 e intensificou de uma vez, trouxe o grande progresso. E disparou. Esse trecho que os senhores veem de Rio Preto ao Porto Taboado tem 190 quilômetros. Temos, hoje, 17 municípios. Pouco mais de 10 quilômetros de município a município. Estrada nenhuma do Brasil eu vi isso. O progresso veio de uma vez. Plantio de cereais, algodão, café e o transporte, naturalmente, do boi. É o grande avanço que tivemos na nossa região. É lógico que esses municípios foram entrados, criados bem depois. Mas a população foi aumentando, produzindo cada vez mais, e chegou até quando fundamos Vila Carvalho. Vila Carvalho, fundada em 1927, pelo senhor Felício Carvalho. Quem é Felício Carvalho? Ele chegou antes, nessa onda que eu falei de povoação, de aumento dessa população. Ele veio com os mesmos sonhos. Ele era coronel da Guarda Nacional, comprou fazendas e para fazer invernada, agricultura, e prosperou. E Vila Carvalho tornou-se uma das primeiras. Eu falei que povoado só tinha Tanabi e Santo Antônio do Viradouro. Vila Carvalho veio logo depois, tomou a dianteira em relação às outras cidades, né? Com isso, nós Tanabi, outras vilas que iam se formando, outras povoadas, e Vila Carvalho ficou em cima da boiadeira. A rua principal lá era a estrada, passa no meio. Sempre dando atenção, mas o Luiz Carvalho foi assassinado pelo Romão Paraguai.
Daí, versões diferentes, né? Dizem que ele era xenófobo. Isso aí já é quase lenda, que ele não gostava de estrangeiro. Ele não gostava de estrangeiro, mas o nome dele era Romão Céspedes. E o apelido dele era Romão Paraguai. E o Felício Carvalho era armênio. É uma das versões. Outra versão, que ele teve um problema na igreja, parece que ele fez doações de terreno em Rio Claro e o padre de Tanabi, que era a paróquia, não gostou, criou uma animosidade entre ambos, e é por isso que o padre o excomungou, e ele queria que celebrasse a primeira missa em Vila Carvalho. O padre negou, e numa mensagem que o padre mandou para ele, o Jagunço não gostou da conversa com ele, o Jagunço, o Paraguai, e o matou. É uma versão. Mas eu já procurei e fui na capela da igreja de Vila Carvalho e encontrei essa relíquia. Por favor, essa pedra aí do sacrário. Nossa imagem. Aqui está escrito em latim, eu não entendo nada, mas finjo que entendo. Está escrito aí que dia 22 de dezembro de 1929, quer dizer, Vila Carvalho estava com 2 anos, foi dita a primeira missa. Então, essa missa foi celebrada. A versão mais nobre, nós ouvimos, né, de descendentes do Felício Carvalho, é aquela de que Tanabi já tinha o seu distrito policial, já tinha cadeia, e ele queria fazer a mesma coisa em Vila Carvalho. E por isso morreu. Mexia, acabar com o banditismo, a violência, estava demais. Teve esse assassínio dele, teve outros. Teve outros assassinatos. Isso era muito comum na vida da boiadeira. O boiadeiro descia para comprar boiada em coxim. Onde é que ele levava o dinheiro? Não tinha talão de cheque, não tinha rede bancária para atender lá, ele levava esse dinheiro na guaiaca. E o bandido sabia disso. E se armava. E o boiadeiro sabia que o bandido sabia. Então armava também o pessoal da boiada. Recrutava gente nova, espiões para completar número, às vezes tinha 20 espiões, todos armados. A defesa do dinheiro do patrão, do capataz. E é assim que funcionava. Vila Carvalho, cheia de crime, mataram o fundador, e disseram o seguinte: a bruxa está solta. Nós precisamos tirar Vila Carvalho daqui e colocar mais acima. Coincidentemente, ouvimos a história oficial, muito bem explanada aqui pelos que me precederam, como é a história de Votuporanga, uma história verdadeira. Mas a lenda está aí, que a bruxa estava solta, que tínhamos que fazer uma cidade acima. E deu no que deu. Essa cidade pretensa, né? Hoje é Votuporanga, fica 8 quilômetros acima de Vila Carvalho. É a versão que eu conheço, embora uma versão boiadeira, uma versão lendária, mas não podemos tirar a lenda de nossa história, penso eu. O que seria de Roma se tirasse a lenda da loba amamentando aqueles gêmeos em Roma? O que seria da história de Roma se tirasse? Olha, se eu olhar no mapa da Turquia, eu não sei onde é que fica Troia, mas eu sei o que é cavalo de Troia há muito tempo. O primeiro piloto brasileiro, por exemplo, não foi nem o brasileiro Santos Dumont e nem os irmãos Wright dos Estados Unidos.
Foi Ícaro. Uma lenda grega. Temos que considerar nossa... O senhor... abrimos os nossos ouvidos para ouvir o canto da sereia. Faz parte da história. O Ícaro não foi só o primeiro piloto, ele foi astronauta para os americanos ou cosmonauta para os russos, porque ele subiu e se contentou, quis encostar no sol. Aí o sol esquentou a cera da asa dele e ele caiu no acidente aéreo. O senhor comenta dessas questões, né? É importante a gente salientar. Eu já vou pedir para o professor Caprio também. Tanabi está agitada hoje, com fogos aí. Eu acho que o pessoal, a gente começou a falar de tocaia e de todas essas situações aqui. De repente começou a soltar fogos aqui. A gente ficou um pouco preocupado, né? Mas nada por fogos, preferentemente da política. Quem ganha ou quem perde não tem importância. Eu vou pedir um pouquinho, seu Genésio, para o professor Caprio também comentar alguns detalhes. O pessoal já está fazendo perguntas aqui. Quem quiser pode mandar a pergunta, né? Nós estamos ao vivo aqui no momento. E só relembrando essa questão da boiadeira, né? Da estrada boiadeira ali, é que ali na Vila Carvalho também existe um cemitério, né? Isso é importante, acho que a maioria das pessoas conhece, mas é importante a gente estar relatando aqui também, principalmente para o pessoal mais novo, em especial, que existe ali na Vila Carvalho um cemitério, inclusive o Felício Carvalho, né, o coronel, que o seu Genésio comentou, ele está enterrado ali naquele espaço ali, e é um espaço onde existe uma visitação, existe uma quantidade de túmulos ali ainda expostos, mas é necessário também uma intervenção, como o seu Genésio explicou, da parte do poder público também ali na Vila Carvalho, que existe já essa necessidade, muitos anos que hoje tenha uma infraestrutura e que venha essas escrituras, né, porque aquele terreno ali, aquela região, até gostaria que vocês me corrigissem se eu estivesse errado, mas existe um projeto de doação da prefeitura, da diocese, da Diocese de São José do Rio Preto, para enviar esses papéis para que a prefeitura de Votuporanga consiga fazer a doação dos terrenos ali, porque, salvo engano, acho que até hoje ali não existe uma escritura ou um documento que prove a posse daquele local, né? Existem tramitações que são realizadas ali, mas até hoje não existe nenhuma documentação. Estou correto, professor Caprio? Ainda temos na nossa região alguns pontos que precisam ser regularizados, vamos chamar assim. Mas isso tudo precisa de gente que corra atrás, como você, como o Genésio, como o Caprio e outros, felizmente ainda temos, mas muito poucos, que vão conseguir escavar, como no Egito, através daquele trabalho enorme lá, para buscar essa realização do documento. Nós temos ainda muita história perdida, viu, Ravel? Muita história perdida. A nossa juventude, principalmente, não corre atrás. Raros historiadores que se interessam. Infelizmente, onde dá renda, onde dá lucro, o pessoal corre atrás mais. Eu, por exemplo, estive algumas vezes no cemitério Professor, só um minutinho. Eu vou pedir para o senhor falar um pouquinho mais próximo ao microfone, ou às vezes um pouquinho mais alto, porque o áudio está um pouquinho baixo. Exato, vamos lá. Então, veja, eu tive há não muito tempo numa visita extemporânea minha, numa das minhas corridas atrás da história do passado, num cemitério próximo de Icatu. Num cemitério escondido lá no meio do mato, perto, ali na região da Fortaleza. Um dos cemitérios fechado ainda com algumas lascas de aroeira, como era antigamente, uma pedra, uma lápide, que eu deveria ter, eu não podia ter feito isso, mas eu fiquei arrependido de não ter feito, porque depois, quando eu voltei para buscar, não estava mais lá a pedra, uma lápide muito bonita,
com o emblema do Império. Isso significa que os soldados do Império passaram por aqui e que ali estava enterrado, ou os restos mortais ainda, de uma pessoa ligada ao Império. Isso pelo símbolo desenhado na lápide. Quando eu voltei depois com um carro para poder levar, não estava mais lá. Ou seja, nós não podemos perder tempo, porque o tempo está correndo, como disse o Genésio, a nossa história está se apagando. Isso não pode acontecer. Eu vejo a preocupação de vocês e outros historiadores também, que nós temos pessoas que se preocupam na preservação da memória, especialmente aqui em Tanabi, né, o professor Caprio, seu Genésio Seixas também, em Jales, escrevendo vários livros sobre a história. Para quem não sabe, o seu Genésio, igual a gente comentou no começo, ele também percorreu toda essa parte da Estrada Boiadeira, e é importante, através dos estudos, que os mais novos, eles saibam, né, professores, da importância que foi a Estrada Boiadeira, porque hoje ela ainda é importante, ela é muito importante para os sitiantes, para os fazendeiros, para as pessoas que vivem naquela região ali ainda, né, porque nós temos ali, depois eu vou pedir para o seu Genésio comentar a história também do cemitério dos Anjinhos ali em Cosmorama, né, que tem uma foto aqui também, que ele, quando ele puder comentar para a gente, mas existe toda a situação de uma comunidade vivendo ao longo dessa estrada. Hoje nós conhecemos a Vila Carvalho, conhecemos Cosmorama ali também. Aqui em Tanabi, a gente tem algumas propriedades também, em Jales, ou seja, toda a nossa região. E é importante que a população saiba da necessidade dessa preservação da história também, porque foi um momento importante onde as tropas traziam esses bois para ser abatido aqui em Barretos, né? E é importante que fiquem sabendo dessas histórias, né? E parabéns pelo trabalho que vocês fazem dessa questão da preservação. Seu Genésio, tem uma foto aqui do cemitério de Cosmorama. O senhor gostaria de explanar sobre isso? Sim, perfeitamente. Foi em 1995 que, com aquele entendimento de mapeação, resolvi fazer um mapa, você já bateu o foco dele, que pegava essa nossa região com o leito da boiadeira. Peguei cartas geográficas de 1936, então o leito da boiadeira aparece muito bem. E eu fiz esse percurso de moto, de carro e a pé. E saiu esse mapa. Desse mapa, nós fotografamos esses pontos. Eu pedi que você voltasse, por exemplo, na foto 6, a sequência de sinais que nós temos que resgatar, sinais mantidos. E eu chego no cemitério, por favor, a foto 6. Só para confirmar, qual que seria a foto 6? A da capelinha? É do cemitério. Tá certo, então. Foto do cemitério. Você chamava de cemitério dos Anjinhos. Aquela primeira que você mostrou, eu dei... Isso mesmo, essa aqui. Cemitério dos Anjinhos. Em cima dessas estacas, a parteira da região, do bairro do Carrilho, de Cosmorama, era Dona Arcângela. Dona Arcângela era parteira e conhece muito bem a mortalidade infantil. Morria muitas crianças e nesse cemitério, então, só tinha crianças. Na época dela, ela colocava casca de laranja, né, que tira-se, deixa só a casca, e colocava as conchas, né, parte côncava, cheia de azeite, colocava lá um pavio de algodão e punha fogo. Por quê? Porque não tinha vela. Eu estendia por aí e todo ano celebrava, não me lembro o dia, parece que era Dia das Graças, novembro. Bem, o dia de Santa Cruz, Ana Maria me corrigiu, que inclusive conheceu,
fazia esse terço. E até hoje isso é feito pelos moradores da região, do bairro de Vila Carvalho. É claro que agora colocam-se os bambus, né? Tem um aí no chão, na foto, e no pé desse bambu colocam uma vela, colocam uma porção de vela, não tem luz elétrica lá, é claro. E fica muito bonito aquilo lá, isso aí já foi filmado, acho que ou historiadores de Votuporanga. Muito conhecido isso aí, Donato, né? Ele morreu com 102 anos e ainda costurava, não podia que o neto enfiava na a foto número 7. Esses locais estão preservados devido à fé da população. Está aí uma igrejinha, essas igrejinhas eram feitas pelos... uma negociata que fazia com São Pedro. Se aumentar a minha fazenda, se aumentar meu rebanho, eu faço uma igrejinha. Então, quando morria, quando podia, os familiares faziam a capela, e ninguém mexia, né? Tem lá dentro, geralmente, altares. Cruzes na beira da boiadeira tinha inúmeras. Hoje não tem mais. O fogo queimava. Então, preservada, né, do fogo e da predação, capelas, igrejas. Nós vamos ver a seguinte. Sinais dos casarões, por exemplo, por favor, o seguinte aí, 8. Eu vou colocar a foto do casarão aqui também, e já vou aproveitando também para a gente fazer uma dinâmica e um bate-papo bacana. Gostaria depois também que, depois que o senhor explanasse sobre essa questão dos casarões, o professor Caprio falasse também das construções aqui da região de Tanabi, das fazendas, e de outros detalhes aí também sobre essa questão da boiadeira. Deixa eu colocar a foto dos casarões aqui. Essa data aí é 1936. Essa casa é mais nova que eu sou de 35. Logo aqui em cima do batente, né? Logo em cima, isso é 1936. Ela foi mexida, né? Você vê que a telha não era dessa, não era telha francesa, quando fizeram, é claro. Muito grande, né? Piso de madeira, isso aí era muito usado para os catireiros. Os catireiros, às vezes, sapateavam na própria terreno firme, terreno batido, mas quando tinham um piso de madeira, muito melhor. Fotografia também dos catireiros. Esse é o professor Caprio. Esse aqui fica no município de Tanabi. Se o professor Caprio quiser fazer algumas indicações. O professor Caprio também esteve aqui na nossa região pesquisando sobre essa questão. Gostaria que o senhor comentasse também sobre a questão dos casarões. A gente sabe que o seu Genésio percorreu também essa parte. Ali em Votuporanga também, naquela região de Votuporanga, Cosmorama, até Valentim Gentil, eu estive percorrendo aquele local também. E hoje nós temos poucos desses casarões, quiçá algumas que dá para contar no dedo, né? Porque já foram caindo devido à ação do tempo, ou a questão do cuidado e da preservação que quase não aconteceu e não acontece até hoje. Gostaria que o professor Antônio Caprio também comentasse essa questão, por gentileza. Nós temos uma foto aí de uma pintura minha, né? Se você puder procurar, aquele casarão, uma pintura minha, da Estrada Tabuado. Deixa eu pegar ela aqui. Ficaria bom para a gente ver como é que as coisas eram feitas na época. Um trabalho danado com tijolo feito em olarias próprias, com a cobertura difícil, com casarões feitos com paliçada, ou seja, altas para o animal não entrar na casa, porque ainda havia muito bicho na região, né? Cobras, etc. Então, veja bem, mesmo que você não achar muita importância, nós temos que ver que o que o Genésio está dizendo é uma coisa nossa, é uma coisa que
não se pode ficar falando na rua, na esquina, em cima de um caixote, que ninguém vai ouvir. Nós precisamos escrever, nós precisamos registrar, nós precisamos anotar e fazer com que essa meninada que está vindo aí, e essa meninada que eu digo, há pessoas com média de 50 anos, tá? Que não se esqueçam da nossa história. Eu ouvi uma palavra, uma frase dita pela professora que esteve falando, a Ivanir. Ela usou uma frase que me agradou, que vem de encontro àquilo que o Genésio pensa, que eu penso e outros, que cidade é feita da somatória de pessoas. Mas não é uma somatória vinda apenas de pessoas do ontem. É preciso que essa somatória seja feita com pessoas de hoje, de amanhã. Caso contrário, nós vamos apagar o passado. Nós sabemos que toda a vida dos povos, todas as vidas dos povos, nós tivemos aí os chamados bandeirantes, que nós estudamos na escola, eram, na verdade, mamelucos, eram filhos de índios com europeus que conheciam a região inteira pela água. Eles navegavam esses rios todos, que o Brasil é muito rico em água. O das esmeraldas, o nosso famoso, né? Ele não achava esmeralda sem os índios, não. Porque os índios eram, na verdade, os verdadeiros brasileiros, eram os mamelucos que estavam aqui na região, que conheciam e que, inclusive, cobravam para poder trabalhar. Claro, eles vendiam o conhecimento deles. Mas foi através desse pessoal que nós tivemos aí o trabalho de outros, como, por exemplo, o nosso grande mesmo, Alfredo Spagnoli Taunaí, que chegou em Rio Preto dia 18 de julho de 1867. Foi recebido na casa dele pelo tio-avô do nosso palestrante, o professor Genésio, professor porque ele é um professor na vida, ele também é formado em vários casos. Ele foi recebido por João Bernardino Seixas Ribeiro na casa dele. E, na época, o Rúmel disse, essa vila não vai virar nada. Essa vila não vai crescer. Ele errou, mas acertou em muita coisa. E ele conseguiu, um homem, imagine você, Ravel, sair lá da civilização do Rio de Janeiro, São Paulo, passar por Araraquara, Jaboticabal, e ter a ideia de montar um projeto que saísse de lá para atravessar o estado de São Paulo, Mata Virgem pura, a nossa região, Cerrado, Cerradinho, Cerradão, nós vimos aí essa mata inteirinha, essa região noroeste do estado de São Paulo, inteirinha vazia. E esse homem sonhar em fazer uma estrada de lá, de Jaboticabal, lá da ponta do estado, lá praticamente no centro do estado de São Paulo, lançar uma estrada à mão, feito com enxadão, feito com pá, feito com picareta, feito com facão, para poder abrir a picada, para sonhar em chegar em Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul hoje, Minas. Mas ele tinha um objetivo até estratégico, ele era um engenheiro, mas ele conseguiu, através do Congresso Nacional, isso em 1900, ele conseguiu o valor de 400 contos de réis, uma fortuna na época, para conseguir começar essa estrada. O diacho é que quando eles chegavam lá, 12, 15 quilômetros para frente, lá atrás já virou mato de novo. Olha o trabalho que esse povo teve de manter essa estrada funcionando. Então, toda a vida de todos os povos que gravitam em torno de grandes estradas, não adianta nós fugirmos de não. Tudo que temos de conhecimento humano gravitou em torno de estrada, através da comunicação de um ponto com um ponto A, com um ponto B ou com um ponto C. Fizemos isso através dos grandes rios.
Olha o rio Tietê, praticamente banha o estado de São Paulo de lado a lado. Olha rio como São José dos Dourados, que foi um rio fantástico, hoje está lá morrendo, afogado pelo ser humano, pelo desmatamento. Olha aí o que nós temos aí na região inteira, o Rio Grande, essa coisa fantástica chamada Rio Grande, que teve depois aí também o trabalho do Edinho Araújo, do nosso deputado Hollenberg, lá de Jales, que tiveram, junto com o Goiás e Mato Grosso, os governadores, fizeram uma ponte para atravessar esse grande rio. Olha o sonho desses homens. É nesse aspecto que eu trabalho. Muitas vezes o pessoal fala, cara, você fica falava muito na faculdade em Jales, na faculdade em Votuporanga, em todas as faculdades que eu trabalhei, você fica falando muito no passado. Mas o que seria o nosso presente sem o passado? Nós ficamos entre 1829 e 1930, Pimenta Bueno, como disse o nosso palestrante genérico, era o presidente da província, na época de Mato Grosso, organizou a picada, quer dizer, um homem sonhando lá na frente. Em 1837, já se organizava o movimento do território paulista até o Rio Paraná. 1867, a UNAI preconiza a abertura da estrada, liga Mato Grosso a São Paulo. Em 1882, 3 sertanistas, o coronel Carlos de Castro, José Maria e Padre Ferraz, o Genésio ficou, mostra que eles não estavam sozinhos. E eles lançaram isso tudo e fizeram simultaneamente com o engenheiro Monlevade, que também era um sonhador que queria chegar lá no estado de Mato Grosso, Goiás, Minas, através de um outro trajeto, não por aqui, pela estrada do Taboado, mas aqui pela margem do rio Tietê, chegando lá no Forte Itapura. Monlevade opta por esse trajeto e também luta e abre caminho, abre estradas que hoje são artérias, verdadeiras artérias de cidades de todo o nosso país. Nós tivemos aqui, o caro Ravel, só para constar, que eu sei que o nosso tempo é pouco, essa estrada foi tão importante que nós tivemos, no ano de um levantamento pequeno que eu fiz, em 1923, olha bem, ontem, passou por essa estrada do Taboado, que veio aqui por Tanabi, Votuporanga, passou por Rio Preto, foi até Barretos. Não pense você que eles estavam fazendo porque eles gostavam de estrada. Eles andavam no lombo de mula. Não tinha carro, não. Automóvel, caminhão, nada disso. Era chão mesmo. Era boiadeiro. Imagine que o Bernardino Seixas Ribeiro foi a Jaboticabal e Araraquara dezenas de vezes em lombo de mula. Semana para ir, semanas para voltar. Ele conseguiu, desde o distrito da vila, da fundação, até a comarca antes de morrer. São pessoas que precisam de estátuas na nossa região. O Bernardino Seixas Ribeiro, principalmente, já demora. Eu, como presidente do Instituto Histórico de Rio Preto, estou brigando por isso. João Bernardino Seixas Ribeiro merece uma estátua em Rio Preto. O primeiro, único homem na história que eu já vi que cria um distrito, cria funda uma cidade, uma vila, doa a terra para fazer igrejinha, 1852, e ele consegue levar isso tudo à comarca. Olha que coisa, o homem parece que nasceu para isso. Foi destinado a transformar um bairro, uma vilinha, uma capela, desde o primeiro momento. Imagine você ir daqui em Jaboticabal, Araraquara, como ele foi muitas vezes, de lombo de mula, dormindo na estrada, dormindo no caminho, comendo o que dava, para poder levar um sonho. É o verdadeiro sonho, como está o Naí, um verdadeiro sonho como outros homens que lutaram para a nossa região se tornar o que é hoje.
E nós ficamos, veja bem, em 1923, ontem, praticamente, na nossa história, passou pela estrada do Taboado, indo para Barretos, registro fiscal que eu levantei, 60.344 cabeças de gado. Olha o que é isso? O que é isso? É uma boiada. Imagine você dirigir isso por estradas mal batidas, mal preparadas, o mato vindo tomando conta, tendo que cortar com o facão para ir reabrindo a estrada, mantendo a estrada aberta. O duro foi abrir, mas manter foi pior. Em 1926, já 70.505 cabeças passaram por aí. Em 1927, 58.156 cabeças. Olha como já caiu. Falta de manutenção. Governadores pedindo, pelo amor de Deus, governo, vamos manter a estrada aberta, porque não tinha outra. Tinha a rodovia Euclides da Cunha, SP-320 para cá, BR-153. Não tinha isso. Era lombo de mula mesmo. E não era cavalo, não, porque Dom Pedro também não estava em cima de um cavalo, estava em cima de uma mula, o não sabe disso. Né? 1927, 58.156 cabeças. Caiu. Falta de manutenção. Eu tenho ofício de vários governadores pedindo, por favor, vamos manter a estrada, senão para tudo. 1928, 64.326 cabeças. 1929, olha agora, um ano depois, 15.182 cabeças. A estrada estava desaparecendo. Os nossos fazendeiros, não é porque eles gostavam da estrada, é que eles queriam dinheiro, vender os bois lá para Barretos e dali para o resto do Brasil. Cada um tem o seu interesse. 1930, 12.910 cabeças. Hoje, nenhuma, porque não se transporta mais o gado através de estrada, de mula, de peão, se faz com caminhão, né? O mundo mudou muito. Então, o nosso amigo Genésio fez um trabalho bonito. Ele também foi um pioneiro nisso aí. O pai dele, ele não pode contar hoje, porque o nosso tempo é pouco. Mas eu fiquei, através dele, que eu descobri que o boi, para atravessar o Rio Grande, na boiada, o boi ia lá na frente, um boi enche a barriga, vamos chamar assim, de ar, e vira uma boia para poder boiar e atravessar o rio. Eu jamais imaginei um negócio desse. Mas ele viu isso. O pai dele viu isso. O pai do Noraí, ele fez isso, me contou muitas histórias. Então, eu queria, sabendo que o nosso tempo está terminando, fazer o nosso agradecimento a todos aqueles que lutaram pela estrada do Taboado, porque sem ela nós não teríamos o progresso que nós temos hoje. Claro que nós precisamos de homens que também lutem por nossas estradas, rodovias, mas hoje o tempo é outro. É um outro tempo. Eu sei, não, eu respeito que o tempo muda. Eu não vou querer que o pessoal vai me trazer uma boiada lá do Mato Grosso, Goiás, etc., andando pela estrada do Taboado. Nós fizemos o renascer do Taboado. Fizemos um trabalho bonito a nível de prefeitura, Tanabi, Votuporanga, Jales, Café, o Genésio participou, mas não deu, não virou. Por que não virou? Porque o Sacaro preservar história, caro amigo Ravel, custa caro. Eu sei o quanto você trabalha isso e quanto custa. O senhor comentou bem essa situação, né? Explanando aí com propriedade os dados desse translado, né, do gado através da estrada, né? Era porco também, era distância pequena, mas tinha outros animais também que se valiam. Não era só animal, eram pessoas. Sim. Não tinha centro médico, mas tinha o curador, né? O benzedor, a benzedeira, a parteira, e usavam a estrada do Taboado. Eu gostaria que... Ela não pode ser esquecida. Pelo menos nós, sei lá, até quando, né, Genésio? Nós vamos aguentar as pontas aqui,
mas tem que dizer, eu também não conhecia a Estrada da Boeira, mas eu fui com meu pai um carro de praça, chique no último, né? Ele era taxista na época. Eu ia a Votuporanga com ele, pela estrada antiga, tudo de limite de fazenda. Não tinha uma estrada retinha. Ele me levava toda vez, e fui descobrir depois por quê. Eu vou te dar um pirulito se aceitar. Acho que você não vai acertar. Sabe por que ele me levava? Porque eu tinha que ir na beirada da estrada, descer na beira do rio lá embaixo, encher o regador d'água para pôr no radiador. Olha só, hein? Por quê? Porque era longe demais daqui em Votuporanga. Era tudo de limite de fazenda. Tanabi também foi assim. Hoje já mudou um pouco as rodovias, né? Hoje o pessoal quer asfalto, passagem de bonde, ponte de concreto, mas era tudo feito em madeira. Então, eu quero dizer que nós temos que prestar uma homenagem a esse pessoal. A Revolução, Sebastião Almeida Oliveira, que foi o meu guru, hoje é nome em Votuporanga, deu nome a Votuporanga, deu nome a Ipiporanga, deu nome a Cosmorama. Ele era uma pessoa, parece que fora do tempo dele, eu aprendi muito. Ele que me jogou nessa história de história, ele que me empurrou nesse caminho, e como sucessor dele, eu acho que eu estou tentando ser. Fico preso, como disse a você há pouco, nós não temos mais substitutos, nós não temos continuadores, isso me deixa bastante pensativo. Mas uma das coisas que nós temos que também lembrar, já terminando, a Revolução de 32. Essa estrada é que fez Paulista. Por aqui passou, morreu o Amaro Tanabi, morreu aí pertinho de Catu, metralhado, infelizmente, por próprios irmãos paulistas, ele era português, mas também a estrada de Taboado serviu para a Revolução de 32. Serviu para jogar a ideia dos paulistas longe. Perdemos, mas perdemos em tese, ganhamos por outro lado. Então, eu quero, terminando, eu sei que o Janel tem mais alguma coisa a dizer. Obrigado a você por me convidar para vir para essa live, mas eu quero só um minutinho, que eu não posso deixar de fazer isso hoje. Uhum. Professor, eu só para a gente continuar, vamos continuar, nós estamos com 1h e 12 minutos de conversa, e assuntos assim são importantes, porque hoje nós estamos tendo mais uma aula de história, né, é a última das 4 lives, né, e o senhor comentou um detalhe, eu vou deixar um tempo, lógico, para a gente conseguir explanar todas essas questões aí, porque eu acho importante. Eu gostaria que o seu Genésio comentasse um pouco, o senhor, né, professor Caprio, comentou dessa questão da vivência na estrada, e o seu Genésio viveu às margens da boiadeira, e eu gostaria de trazer ele um pouco para a conversa também, para contar um pouco a história, né, professor Genésio, como foi a vivência do senhor junto a essa parte, porque eu acho que é importante que os nossos convidados, ou as pessoas que estão nos assistindo e que nos vão assistir depois, porque essas informações elas vão ficar disponíveis, e depois eu vou abrir para as considerações, aí o senhor pode comentar sobre as questões importantes que o senhor deixou, até pontuou para a gente falar também desses casos, que eu acho importante. Eu gostaria só que o senhor Genésio comentasse essa parte. 2 questões, até o professor Caprio também participou. Eu gostaria, senhor Genésio, o senhor nos ouve aí? Sim. Maravilha. Eu gostaria que o senhor comentasse, depois o professor Caprio também, né? Eu falo, os dois, na verdade, são professores, porque o que nós estamos tendo aqui hoje é uma aula, né? É uma aula de vida, uma aula de história. Eu gostaria, senhor Genésio, que o senhor comentasse, por gentileza, eu separei aqui no slide também, a maquete que o senhor fez sobre, que o senhor lembra do casarão onde o senhor morava, e também do projeto
da Estrada Boiadeira, onde houve essa cavalgada, que passou aqui também por Tanabi. Depois gostaria que o professor Caprio também comentasse sobre isso. Eu vou colocar uma foto aqui, e eu gostaria que os senhores comentassem, principalmente seu Genésio, porque essa foto aqui é uma foto de uma maquete. Eu gostaria que o senhor falasse dela para a gente, por gentileza. Muito bem, Pavel. Essa fazenda foi construída em 1922. 1922. Era, eu acho que a maior, tinha à beira da estrada. Do outro lado, isso aí é uma maquete, tínhamos os currais, 4 currais enormes. Eu falei na construção de invernadas, ela tinha 5 invernadas, tinha os nomes, porque às vezes acontecia de uma boiada ter que fazer essa separação. E era uma boiada não podia alcançar a outra, não é como o carro. Soltava uma boiada de 1000 bois e outra de 800 bois atrás, uma não podia alcançar. É muito importante essa estatística que o professor Caprio apresentou, e ela foi decaindo. Eu morei nessa fazenda em 44, 45. Passei parte da minha infância lá, e não tínhamos fotografia, não tínhamos nada, reunia a família e começava. Que tamanho que você acha que é determinado quarto? Ela tinha 6 quartos. Ali no fundo, o terreno tem um declive forte, aparece o porão muito alto. Então, lá no porão tinha lugares para uma rede. É claro que o capataz ou o patrão dormia em cima, né? Tinha lugar de 6 quartos, eu já disse. E passei essa parte da infância lá. Na sua apresentação, Rafael, você esqueceu de dizer que eu sou um boiadeiro frustrado. Um dia eu fui cercar bezerro a cavalo. O dia era tarefa minha, separar o bezerro da vaca à tarde para tirar o leite no dia seguinte. Fui a cavalo e estava dando muito trabalho, amarrei o cavalo no estaque e fui a pé. E meu pai viu, não sei se ficou irritado ou achou muita graça daquilo, e eu fui desclassificado. O cachorro que ajudava a gente a fazer rodeio desistiu, foi embora. E eu consegui tocar a pé. Eu teria laçar, fazer laçadas, galopar de descida, e meu irmão mais novo fazia isso com muita habilidade. E bem, desculpa eu estar usando a primeira pessoa, mas você me deu essa chance. Então, é isso aí. Passei parte da infância lá. Meu irmão destacou mais. Chegou a trazer uma boiada de Alto Garça, porque no ano de 1960, ao leito dessa boiadeira nossa, boiadeira tronco, não se passava mais boiada. Desde que o trem começou a apanhar, ela entrou em declínio. Foi um tiro de misericórdia. A ferrovia chegou em 1953 no Porto. Ele parou de vez. O professor Caprio mostrou muito bem a decadência, e eu morei lá em 44, já era bem menos o movimento do que no auge dela, em 1929. Mas eu via passar muitas boiadas. Aquilo que eu disse que passava por ela, bandido, sacerdote, mascate, policiais, eu vi tudo isso. Passava, movimentava, a qualquer hora. Meu pai era arrendatário. Nessas invernadas que eu disse, separaram as invernadas com a tecnologia, com o arame farpado. Antes, um boiadeiro não tinha invernada. Quando começou, na nossa povoação, os bois ficavam soltos, pastando, tinha que pastar a noite inteira, porque ia caminhar o dia todo. Os boiadeiros ficavam de guardas, os menos classificados, ficavam de guarda, acompanhando o gado para não deixar um boi emprenhar, sair da... Ficava acompanhando. O arame farpado teve um progresso muito grande, veio começar a separar as boiadas, separar, cercar. E, naturalmente, o fazendeiro cobrava por isso.
Foi por isso que veio Felício Carvalho explorar essa parte de lucro por parte dessa recepção de boiadas e plantio também de muitos cereais. Plantava-se, colhia cereais durante 2 anos, e na várzea já fazia logo invernado, o gado ia pastando. Mas nas matas, cultivava-se 2 anos, depois semeava o capim, virava invernada também. E, paralelamente, o café. Era essa a situação. Falamos também no televisão, profecia de Euclides da Cunha. Ele disse que boiadeira é o melhor leito para uma ferrovia, mas que atacássemos a boiadeira naquela ocasião, em 1902, que atacássemos, que fizesse essa estrada, eu falava boiadeira, a estrada do Taboado, ligando Jaboticabal a Cuiabá, que fizéssemos isso, porque a ferrovia demora muito, ia demorar uns 60 anos. Ora, com 120 anos, e a Ferronorte não chegou ainda em Cuiabá, está passando por Rondonópolis, talvez, o quê? Mais 3 anos, 5? Então, passou de 120 anos. Ele fez uma previsão interessante também, dizendo que a estrada como ele queria, que o Brasil, essa estrada mais importante, não só de São Paulo, mas do Brasil também. Citação dele. Mais importante do Brasil, que se fizesse, a exemplo da estrada de Ouro Preto Petrópolis, que era a melhor estrada rodoviária do Brasil, com 8 metros de largura, com cascalho, se fizesse isso, era possível ir de Jaboticabal a Cuiabá em 10 dias. Eu acho que ele se comparou com a diligência americana, que a diligência vinha correndo, só jogava a mala do correio uma na outra, já ficava a galope, o cavalo não aguenta galope muito tempo, jogava uma mala de correspondência de uma carruagem na outra, e a outra saía correndo. Trocava até os condutores lá, já estava com a refeição, com o almoço pronto, prontinho, saía por trecho. Eu fazia isso aí com essa rapidez. Dava para fazer isso em 10 dias. Vislumbrar muito. E tem essa, então, da ferrovia. O Capo falou, Sebastião Almeida. Aí, outra coisa que o Capo esqueceu de dizer, muito importante, é que o Sebastião Almeida assinou a minha certidão de nascimento, em 1935. A minha certidão da minha esposa e de 3 irmãos meus, nascido no município de Tanabi, em 1935. Ele pegou o cartorário em 1900, um pouco antes. Meu avô, Capicitou, Bernardino Seixas, foi cartorário em Tanabi, o segundo cartorário, mais antigo do que ele. É importante, né, professor? Não, é importante, né, a gente relembrar esses detalhes, né? Vocês tocaram um ponto importante, né, falando do seu Sebastião Almeida Oliveira. Hoje, em Votuporanga, existe uma escola estadual com o nome dele, e as pessoas, elas conhecem um pouco da história dele, né? Vocês vivenciando aqui essa parte, né, puderam conviver com ele aqui, e a gente analisa muito bem essa história, e eu comentei com alguns dos nossos entrevistados, né, essa está sendo a última live nossa desse projeto, mas é aquilo que a gente comentou, muitas pessoas, Tanabi, ela tem uma importância muito grande na história de Votuporanga, né? Desde a questão, quando o seu Germano Robac, que morou muito tempo na casa do seu Sebastião Almeida Oliveira, foi para Votuporanga, apresentou, entre aspas, seu Sebastião para os engenheiros realizar a fundação do patrimônio e todo o processo relacionado.
a banda municipal se deslocou na fundação de Votuporanga, a gente tem registros históricos, fotográficos nessa parte, se deslocou de Tanabi, juntamente com o prefeito, vice-prefeito e outras pessoas também, outras autoridades e pessoas da cidade, foram à fundação de Votuporanga em 1937, e muitas famílias que hoje residem em Votuporanga, elas vieram também daqui de Tanabi, né? A gente tem Cosmorama, Tanabi, São José do Rio Preto, mas é isso que a gente comenta, né? Da importância que tem a união das cidades para a formação de toda a história do nosso Noroeste, né? De toda essa parte, né? Eu gostaria que vocês comentassem agora, por gentileza, para a gente, nós estamos com 1 hora e 25 minutos de live, né? É lógico que o papo está gostoso, está muito bom, então a gente quer continuar. Eu gostaria que ambos comentassem sobre um projeto que existiu sobre a cavalgada, né, para recuperar essa parte histórica da estrada, né? E o seu Genésio comentou muito bem comigo há um tempo atrás, eu me lembro dessa situação, que existem partes da estrada hoje que estão já em total abandono, né, seu Genésio? Eu lembro que o senhor tinha comentado, o professor Capro também tinha comentado, ambos comentaram muito dessa questão do abandono, né, por parte, enfim, do poder público, mas eu gostaria que comentassem dessa questão da cavalgada. Queria avisar também, eu estou aqui na casa do professor Capro, a minha esposa, ela está na casa do seu Genésio, nós estamos dando auxílio, todos na medida de segurança, devido a essa questão da pandemia. Às vezes vocês acabaram ouvindo alguns barulhos de relógio, o professor Capro adora relógios, tá? O seu Genésio também gosta também. Convido a todos aí que quiserem conhecer um pouco mais da história dos dois também, já vou adiantando, se quiserem escrever para nós da página, por favor, podem mandar mensagem, que depois eu encaminho a mensagem de vocês para os dois, né? Então, quem quiser conversar com o professor Antônio Capro, quem quiser conversar com o professor Genésio Seixas, eles são super solícitos, são pessoas maravilhosas, reservem um tempo na agenda para conversar com eles. Quem quiser conversar, por favor, manda uma mensagem para a gente, que depois eu direciono essa mensagem para os dois professores. Gostaria que vocês comentassem sobre a questão da cavalgada, né, dessa cavalgada que aconteceu saindo de Jales, né, não, saindo de Rubinéia, vindo até Tanabi, ou não, seu Genésio? Saímos de Paranaíba. Paranaíba. Em 1995, como eu disse, fiz levantamento. Tenho aquele mapa, aquela tripa que pega esse trecho todo. E fiquei pontificando lá, colocando essas fotos que você já apresentou, demarcando, medindo, em 1995. Com esse mapa aí, juntamos 2 de Jales, 3 de Cosmorama, 1 de Tanabi, o doutor Aguinaldo, 1 de São José do Rio Preto, e fizemos esse projeto onde foi a reunião em Vila Carvalho, em 2001. Já tinha autoridades presentes, vários prefeitos, porque de Paranaíba até Barretos são 23 municípios. Nós íamos fazer de Rubinéia até Barretos. Eles pediram para incluir Aparecida do Taboado e Paranaíba. Então, ficamos com 23 municípios, uma distância de 400 quilômetros, e gastamos só andando ao sábado e domingo, pernoites preparadas. Isso aí já é o desfile, né? Passando em São José do Rio Preto. Gostaria que você voltasse lá na primeira foto, é número 11, referente a isso aí, referente ao projeto Renascer da Boiadeira. A foto número 11, por favor, é uma das Amazonas
Tinha um esquema, cada prefeitura tinha que apresentar sua Amazônia, um dirigente, são várias, são mais foto número 11. São cinco Amazonas, e outra foto. Essa aí Amazonas também, né? Levávamos a bandeira do Brasil, a de São Paulo, e a do município que estava na região. Quando chegávamos na divisa do município, havia uma comemorativa, uma simbólica troca. Recolhia essa bandeira do município, saía e pegava do outro município, e assim íamos em frente até chegar em Barretos. Nós chegamos com 150 cavaleiros. E a tropa, né, de reserva que acompanhava. Se você puder voltar a foto 11, 12, 13, é tudo referente a isso aí. E dos dados anotados, feita propaganda, a própria Rede Globo fotografou esse mapa, não sei o que foi feito. Ficou bem conhecido. Foto 11, 12, 13, tem, por favor. Essa imagem que nós estamos vendo agora, ela é de São José do Rio Preto, onde foi a chegada, é isso? São José. A chegada, não. Passagem. Passou, foi até Barretos? Saiu de Paranaíba até Barretos. Como eu disse, cavalgando aos sábados e aos domingos, só. E com os pernoites já demarcados. Bem, eu falei que a primeira reunião foi, a reunião de preparo foi em Vila Carvalho, com presença de vários prefeitos, muita autoridade, e ali assinou um protocolo de intenções de construção do Memorial do Boiadeiro. Para ter museu, biblioteca, e muitas apresentações daquela época. Hoje já evoluímos mais, teria mais de fazer. Bem, quando eu me propus a te acompanhar para esse evento, eu fui a Barreto, a Vila Carvalho, 2 semanas atrás, e tive a decepção. Procurei lá, não vi nada que relembrasse a boiadeira, a não ser essa foto número 15. A foto número 15 aí. Estou colocando ela agora. Só encontrei isso aí. Eu falei que Vila Carvalho foi fundada em cima da boiadeira. Normalmente, o fazendeiro fazia isso, ele retirava 1 quilômetro para evitar o banditismo, a violência, a vida agitada. Não, Vila Carvalho fez em cima. Feliz Carvalho fez aí em cima. Isso aí é um pedaço da boiadeira. Depois, apontando a estrada da boiadeira, não está apontando nada, é essa que está aí. E é a única coisa que tem em Vila Carvalho, é isso aí. Do memorial do boiadeiro, do que foi falado, não fizemos mais nada. Esquecemos. Isso aí eu comprovei usar agora e está cada vez mais esquecido. Aí eu peço, vamos considerar nossas lendas. Não esqueça que o berço de Votuporanga é Vila Carvalho. Eu vou fazer igual ali, o jornalista Alexandre Garcia. No final, dê o seu like ou dislike. Espero que o pessoal de Vila Carvalho vai dar o seu like pelo nosso trabalho, porque ela tem que ser lembrada. É um berço. Independente da história oficial da cidade. Eu apelo. É verdade. Professor Caprio, o senhor tem algum comentário, alguma situação também? Eu já vou alinhando os detalhes aí, gostaria até de avisar o seu Genésio, depois eu vou chamar ele também, e para fazer as considerações, né? Gostaria novamente, eu sei que a gente tem uma quantidade de informações muito grande, né, para dialogar. Já deixo uma sugestão aqui para uns próximos encontros, né, para que nós consigamos, em Votuporanga, algumas palestras, algumas informações, alguns eventos relacionados à parte da história da nossa região, da qual vocês contribuem demais, né, tem um conhecimento bem aflorado,
Eu já deixo agradecendo aqui já a participação de vocês, todo o carinho, toda a receptividade que eu sempre tive, e outras pessoas também, quando nós precisamos conversar com vocês. Não me canso de falar isso, porque eu vejo o trabalho que todos os historiadores, todos os pesquisadores têm, né? Seja em Tanabi, Votuporanga, Rio Preto, São Paulo, a gente sabe que é feito por amor, né? Todo esse trabalho, toda essa forma de preservação. O mapa que o seu Genésio está atrás ali é um mapa que ele fez uma escala reduzida, né, seu Genésio? O senhor tem o mapa também quando o senhor percorreu a parte da estrada também. Infelizmente, o mapa ele é muito grande e nós não conseguimos colocar ele em vídeo, né? Mas, enfim, eu agradeço sempre a participação de vocês. Gostaria que o professor Caprio também comentasse os detalhes importantes, pertinentes. Logo em seguida, depois eu já passo para o seu Genésio também, fazer as considerações finais aí, para a gente finalizar com chave de ouro esse projeto. Pois é, Ravel, às vezes me perguntam, não foi uma vez só, por que você faz isso? Por que o senhor, isso é muito aluno, eu lecionei em Jales, lecionei em Fernandópolis, em Castelo, lecionei no Norte, em Rio Preto. Professor, só vou pedir por gentileza para o senhor falar um pouquinho mais alto para a gente conseguir captar melhor. Vamos lá. Isso. Eu lecionei na região muitos anos, inclusive comecei minha vida aqui na Escola de Comércio, fiz magistério, uma série de cursos, mas o que me marcou muito foi o desenvolvimento que eu tive com a minha vida universitária. Mas eu termino essa parte que você disse sobre Paranaíba até Barretos, eu vivi isso como secretária da Prefeitura de Tanabi, eu assumi a responsabilidade do projeto, que é muito bonito, infelizmente parou, perdeu força por falta de apoio, mas eu quero só terminar, que o Genésio disse, num livro dele, que é Memórias de Jales, a frase que marcou. Na velha República, a então Estrada do Taboado desempenhou um papel estratégico e de integração nacional. Ele já disse isso. Em 1850, o governo aprovou a Lei de Terras aqui em Tanabi. Nós tivemos, por volta de 1906, o primeiro registro de uma escritura de uma terra apoceada, porque não era a terra do governo, isso aqui tudo era a terra devoluta do Estado. E essa foi uma grande conquista na região, onde os grandes grileiros, que eram enormes, mas em número grande demais, chegavam à nossa região. O oeste, o noroeste do estado de São Paulo, como disse o Sebastião de Almeida, o oeste do Brasil, em 1850 nós tivemos uma mudança radical, já com a Lei das Terras. Lá no Paraguai, nós tivemos aqui no Brasil a chegada em 1864 até março de 1870, a Estrada Taboada era o canal de contato entre São Paulo, Minas, Mato Grosso e Goiás, na Grande Guerra do Paraguai. E, finalizando, eu tenho que lembrar aqui, Ravel, me deu um minutinho a mais, do Golino Golini. Ele tem o túmulo dele tombado em Rio Preto. Esse homem foi semelhante ao Rúmmel, aqui na nossa região. Lembrar de Euclides da Cunha, que foi um homem visionário, e o Sebastião de Almeida, eu bati o projeto de lei que foi para São Paulo, para a Assembleia Legislativa, através do deputado Vadielu, pondo o nome na estrada aqui de rodovia Euclides da Cunha, nada mais merecido do que isso. E o Sebastião conheceu a obra de Euclides e o Euclides pessoalmente. Quero destacar nisso tudo que nós estamos falando, Ravel, a ponte rodoferroviária, que praticamente é
a flor, vamos chamar assim, da Estrada do Taboado. Eu tenho aqui em mãos, e vou só fazer uma pequena citação, do jornalista de Rio Preto, que é o Marival Gomes. O Marival, ele é um moço novo de tudo, Marival Correia, aliás, que fez um documento no Diário da Região, domingo, dia 8 de novembro de 2020, uma alusão à baixada. O rio baixou muito naquela região do Paraná, ali do Rio Grande, da Cachoeira dos Marimbondos, antiga, da Cachoeira dos Índios, antiga, que era o Tanabi. Ele fez uma observação, porque apareceu, com a baixa do rio, apareceu a estrada que eles usaram para transpor o rio, da Cachoeira dos Marimbondos. E ele diz aqui, um menino, moço, jovem, isso me anima bastante, que a estrada boiadeira foram uma espécie de Hemingway do sertão. Foram vias estratégicas para que a produção agrícola e pecuária não era só do café, era do boi, era da boiada, era de outros animais, numa encruzilhada entre os séculos XIX e XX, que puderam ser expandidas, ampliadas as fronteiras e movimentando a economia da época. É impossível, talvez, diz ele, enumerar quantos municípios surgiram, por exemplo, de muitos pousos antigos de boiada, em que as vilas que saltaram para o progresso graças aos negócios fechados entre os fazendeiros, criadores de gado e cafeicultores. É um menino ainda, um moço jovem, me deixa muito feliz saber que nós estamos tendo gente pensando nisso, gente com bem menos de idade que eu e do Genésio. E eu quero terminar aqui lembrando também de uma figura muito importante em Votuporanga, que foi prefeito em Tanabi, chamado Emílio Arroio Hernandes. Quero lembrar aqui a pessoa que me admiro muito, amigão meu de muitos anos, doutor Aguinaldo, que é o chefe da nossa comitiva Boi Soberano, que tem ganho prêmios enormes lá em Barretos. Quer dizer, eu acho que nós não estamos sozinhos. E agora nós contamos com você, Ravel. Eu quero terminar fazendo aqui um registro que eu quero mesmo fazer há muito tempo. Eu formei-me em Votuporanga, numa das 6 faculdades que tenho, mais 2 depois muitas especializações. Eu fiz um dos meus cursos em Votuporanga, na Faculdade de Votuporanga de Ciências e Letras de Votuporanga. Eu fui presidente do diretório acadêmico. O Arides era o presidente, ele saiu, terminou o mandato, eu assumi, fui eleito, o Celso era o meu secretário. Votuporanga, recebi o meu certificado exatamente no dia do meu aniversário, 5 de agosto. Foi um presente. Mas um presente que eu consegui com o trabalho de um homem que precisa ser lembrado em Votuporanga, chamado Eduardo Coruripe Costa. Não pode ser esquecido esse nome. Votuporanga, faculdade, não esqueçam desse nome. Esse nome é muito importante no nascedouro desta faculdade, inclusive da Lourdes Mainardi, que era a nossa secretária. Eles me prepararam no documento, porque eu era o presidente da Sociedade Universitária Tanabiense, a SUTA. Eu fiz um ofício através do deputado que era de Araçatuba. Ele fez um favor de me levar um documento que eu escrevi pedindo, por favor, pelo amor de Deus, o Jorge Maru Neto, pedi a ele que levasse um ofício ao ministro Jabas Passarinho, ministro da Educação, onde eu disse, por favor, ministro, reconheça a nossa faculdade, senão nós seremos párias da educação. Nós não poderemos lecionar se não tivermos o reconhecimento pelo MEC da Faculdade de Votuporanga. E, para minha surpresa, eu recebi uma resposta que tenho até hoje.
em que ele me convidou para ir até Brasília, e foi uma mão de obra danada para arrumar dinheiro para ele chegar até lá. O doutor Jorge Malul Neto me ajudou, inclusive ele é deputado federal. Eu fui até Brasília e fui, sabendo, a diretora, o doutor o professor Laerte Miosa sabia, eu fui por minha conta, presidente do diretório da Faculdade de Votuporanga, 1973. Eu chego lá, recebi das mãos do ministro o decreto reconhecendo a Faculdade de Votuporanga. Me emociona isso, porque ele disse, na hora que me entregou a cópia original do decreto, professor Caprio, vocês não serão mais párias da educação. Aqui está a certidão que reconhece vocês como professores no estado de São Paulo. É uma história que não pode ser esquecida. Há apenas 47 anos isso aconteceu. Mas eu não me esqueço. E Votuporanga não é preciso lembrar de Caprio, mas não pode esquecer de Eduardo Cururipe Costa. Não pode esquecer de Lourdes Mainardi. Não pode esquecer de muita gente que trabalhou para que essa faculdade fosse o diamante que nós temos na região hoje. E eu tive o prazer, a missão até, posso dizer, de ser o interlocutor desse pedido ao ministro Jabas Passarinho. Era o ministro da Educação. Já agradeci ao professor Laerte Miola, ele ficou meio sentido comigo na época, ele era o diretor. Mas como ele entrega na tua mão e não a minha? Eu disse, porque nós somos a Faculdade de Votuporanga. O senhor como diretor e eu como presidente do diretório. E hoje temos aí uma senhora faculdade, universidade, praticamente, pronta, distribuindo a beleza, distribuindo a cultura para toda a região. Então, eu quero aqui lembrar desses dois nomes, que, infelizmente, o senhor Eduardo morreu em situação lamentável, né, que nós conhecemos, acabou adoecendo sem saber, de uma doença perigosa. E ele não teve culpa nenhuma, foi uma transfusão de sangue errada. Mas Eduardo de Cururipe Costa não pode ser esquecido, nem a Lourdes Mainardi. Quero aqui também cumprimentar o professor Paulo César Rapazzi, que em 24 de outubro falou aqui. Eu quero ir ainda a Votuporanga conhecer o museu dele. Esse homem também é um brilhante que Votuporanga tem. Eu quero cumprimentar a professora Evanir pelo belo trabalho que fez, pela maneira como ela se expressou. Eu só acrescento que ela falou do café, e nós, acrescentamos o gado, que foi também muito importante. Quero aqui agradecer a um homem de Votuporanga, que é de Tanabi, que é concunhado meu, o senhor Nelson Camargo. Este, outro brilhante, que Tanabi perdeu para Votuporanga. Criou o jornal aí, juntamente com Antônio Carvalho, uma pessoa fantástica que eu conheci. Portanto, eu quero deixar aqui registrado, nessa fala que você nos dá a oportunidade, que a Faculdade de Votuporanga, ela é exatamente aquilo que a professora Evanir disse. Cidade é feita da somatória de pessoas. Eu viajei 4 anos de perua, saindo do banco, direto para perua e indo para Votuporanga. Fui assessor, fui assistente do professor Samir Barcha, em geologia. Eu fui assistente do professor Oswaldir Francisco de Castro, em biologia. Eu dei aula no cursinho Corujão há vários anos em Votuporanga, preparatório da universidade. Portanto, eu tenho um pouquinho de autoridade para falar no nome dessa faculdade, que eu sempre lembro, porque foi ela
que foi a minha primeira faculdade que eu cursei, dentre todas as outras que eu tenho. Então, eu quero deixar aqui, agradecer a você a oportunidade de nos deixar dizer isso, e eu digo isso com satisfação, porque a turma mais jovem não sabe. Talvez a turma mais de 50 para cima, talvez nem saiba também. Mas eu sei, eu participei da vida ativa da Faculdade de Votuporanga. Não quero homenagem nenhuma, não, apenas quero um registro, porque a coisa pior, o Ravel, que existe, chama-se esquecimento. Isto faz mal. E nós temos um erro muito grande. Nós esquecemos de quem fez ontem. E talvez ainda esqueçamos no futuro quem vai fazer. Por isso, nós não valorizamos o presente. Eu, como presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Rio Preto, eu tenho cumprido com a minha missão. Estou lá há 8 anos. Fiz a cópia, a réplica da maquete da catedral. Está lá na Biblioteca Municipal. Está lá para todo mundo ver. Um patrimônio que nunca, jamais deveria ter sido demolido. E nós estamos brigando pela causa da educação e da cultura. E lembra, sou também vice-presidente do CONEFAR, estou lá ajudando o Edson, o nosso presidente, que é apaixonado que é apaixonado pela arquitetura, apaixonado pelo Instituto. E nós estamos, então, terminando a nossa fala, Genésio, e cumprimentando mais uma vez mais. Você também é uma pessoa que o Tanabi se honra, e poucos se conhecem, porque ele fica quietinho lá, viu, Revel? Ele não gosta muito de sair e de falar, mas ele é uma biblioteca. Esse homem tem realmente que ser homenageado, não apenas aqui, como eu estou fazendo agora, mas publicamente e através dos nossos poderes constituídos. Muito obrigado pelo convite para estarmos aqui hoje com você. Nós que agradecemos, professor. Muito obrigado pela sua explanação, né? É importante que essas informações sejam distribuídas, sejam passadas para frente, né? Nós agradecemos. Gostaria de abrir agora a fala para o professor Genésio. O professor Caprio já fez as honras, eu faço as palavras dele, as minhas palavras também. As considerações, seu Genésio, que o senhor gostaria de falar, eu já agradeço já a todos que estão nos acompanhando, as pessoas que vão ver depois esse depoimento. Agradeço novamente ao professor Antônio Caprio pelo sim, pelo ter aceito o convite, professor Genésio também. Gostaria de agradecer a Marina, que está junto ao seu Genésio, a Elaine Cristina, minha esposa, também, que está lá. Nós estamos dando apoio. Nós viemos de Votuporanga para cá, para Tanabi, para fazer esse bate-papo, porque a gente sabe que é importante que as pessoas conheçam um pouco mais da história da nossa região. Seu Genésio, o microfone é do senhor agora. Realmente é muito importante, Rafael, que as pessoas conheçam mais da história. E a história, que nunca é completa, tem que ser trabalhada, tem que ser burilada. Parabéns para a iniciativa sua e da Elaine, e pela coordenação que vem fazendo, e muito obrigado pelo convite, que eu tive a honra de participar, e espero que esse grande trabalho não seja... Espero que ele seja o primeiro de uma série deles, porque a história, para ter sua continuidade, é preciso de trocarmos ideias. Temos as nossas ideias independentes, particulares, tem que ser burilada, tem que ser comparada e discutidas. Isso aqui só com a união, que é só a união que traz essa força necessária. Espero, então, novos encontros, não só por lives, como por simpósios, mesa redonda, para nossas discussões, nossos comentários. E muito obrigado mesmo pelo convite. Parabenizo para você, Elaine,
do professor Capri. Obrigado pelas referências, professor Antônio Capri. E estou aqui à disposição para a continuidade desses eventos. Muito obrigado. Nós que agradecemos novamente. Gostaria de deixar registrado aqui meu agradecimento ao professor Antônio Capri, ao professor Genésio, nós que estamos aqui em Itanabi. Gostaria de deixar registrado que hoje a palestra foi sobre a história da Estrada Boiadeira Taboado, mais um projeto. Esse foi um projeto realizado com o apoio da Prefeitura do município de Votuporanga, através do programa Bolsa Cultura do ano de 2020, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo da cidade. Gostaria de agradecer os nossos convidados, gostaria de agradecer a você que está acompanhando a live até esse momento. Eu vou finalizar aqui a transmissão, vou pedir para os nossos convidados aguardarem mais um minutinho para a gente fazer as considerações finais aqui. Mas você que nos acompanhou aqui, muito obrigado. Tenha um bom dia, uma boa tarde, boa noite, independentemente do horário que você está assistindo esse vídeo aqui. Tá bom? Muito obrigado. Lembrando, quem quiser entrar em contato com os professores, por favor, encaminhe através da nossa página uma mensagem, pode entrar lá, entrar em contato, encaminhar para nós, que nós fazemos essa transmissão de informação. A gente entra em contato com os professores, passa o endereço, o e-mail, né? Enfim, a gente faz esse alinhamento aí. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Gostaria de ressaltar o obrigado ao seu Paulo César Rapace, ao professor Cadu, à professora Evanir, ao professor Antônio Capri, ao professor Genésio Seixas, que participaram desses projetos conosco, essas 4 lives. Espero que esses projetos continuem, né, de uma forma ou de outra, para que a gente consiga mostrar esse conhecimento e toda essa história da nossa cidade. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui e até breve.